Olá, bem-vindo à plataforma EVA. Nesta videoaula, nós vamos estudar a integral indefinida. Por que integral indefinida? Porque ela é a menos de uma constante. Ou seja, na realidade eu encontro uma família de funções que diferem entre si pela constante. Se fosse uma parábola, por exemplo, o resultado dessa integral, eu teria várias parábolas com a mesma abertura, diferenciando uma da outra, onde ela corta o eixo y, mais acima ou mais abaixo. Infinidade de parábolas representando o resultado dessa integral. Então, isto quer dizer integral indefinida, a menos de uma constante. E para resolvê-la, nós vamos usar das técnicas de integração. E a primeira técnica a ser estudada é a troca de variáveis. E nós vimos em sala na sexta-feira passada. Lembro a vocês que, conforme dito em sala, a técnica troca de variáveis ou substituição de variáveis é uma técnica coringa, ou seja, ela independe do tipo de função que está no integrando. Se for possível usá-la, ela se aplica e resolve em 2, 3 linhas um problema que, resolvido por técnica mais avançada, daria muito trabalho. Então, não esqueça, toda vez que você for resolver uma integral, a primeira técnica a ser tentada é a troca de variáveis. Não se esqueça disso, porque caso você se esqueça, você terá muito trabalho a troco de nada. E nesta videoaula eu vou resolver 10 exercícios, não só resolvendo, mas também comentando, da nossa lista 100, lista de 100 exercícios que se encontra na nossa apostila. Sugiro que você faça uma leitura das sugestões de solução desses exercícios. Todos os 100 estão ali com sugestões específicas para a sua solução. Então, faça a leitura e tente resolvê-los. E com esta videoaula eu espero auxiliar neste trabalho. Vamos lá então. Bem, nós temos aqui o exercício 2 da nossa apostila. Começa em 2 porque é o segundo da lista 100 que está na apostila. Eu não resolvi na sequência, peguei alguns exercícios de modo esporádico, para que você perceba as funções e a técnica usada em cada uma delas, ou seja, qual fórmula que eu uso para resolver o problema, para fazer o encaminhamento, né? Outra coisa interessante de você observar é a forma de resolução, ou seja, a memória de cálculo. Isso deve ser observado e seguido para que você tenha facilidade na hora de resolver os problemas mais complexos. Então vamos lá. Eu tenho aqui a integral de 1 sobre a raiz cúbica de x ao quadrado de x. Lembrando que para eu iniciar a solução, eu devo imaginar a possibilidade de uso da tabela. Então, a qual tabelada eu vou conduzir esta integral, né? Essa é a ideia. Então, lembrando da nossa tabela, eu percebo que, se transformar esta raiz numa potência com expoente negativo, eu vou usar esta fórmula, a integral da potência. Então, o algebrismo que vai ser feito aqui conduzirá a resposta ao uso desta fórmula. Então, vamos lá. O que foi feito? Primeiro, transformei a raiz em uma potência com expoente fracionário, ou seja, x elevado a 2/3. Em seguida, levei esta potência para o numerador com expoente negativo, ou seja, x menos elevado a menos 2/3. E observe que agora eu tenho o formato da fórmula, da tabelada, u elevado a n de u. Então, se nós chamarmos o x de u, a sua derivada está aqui, o que permite o uso desta fórmula, né? Então, note, vou somar 1 ao expoente, só que ao invés de escrever 1, eu escrevo 3 sobre 3 e dividir por ele somado. Então está aqui, menos 2/3 mais 3/3. Menos 2/3 mais 3/3, x elevado a 1/3.
Menos 2/3 mais 3/3, 1/3. Quem divide por 1/3, multiplica por 3. Portanto, a solução do problema é 3x elevado a 1/3 mais c. Ou seja, está aqui a solução da nossa integral. Vamos a mais um exemplo. A 3 da lista 100. Note que aqui no integrando, eu tenho 2x² menos 5x mais 3, tudo sendo multiplicado por dx. O primeiro procedimento recomendável aqui é aplicar a regra, ou seja, a integral de uma soma ou subtração será a soma ou subtração das respectivas integrais. Então, abrindo a integral em várias outras, eu tenho a integral de 2x² dx menos a integral de 5x dx mais a integral de 3 dx. Abri em 3 outras integrais. E observando as integrais existentes, eu percebo que novamente eu vou usar a fórmula da potência. Né? Somar 1 ao expoente e dividir por ele somado a 1. Então está lá. A integral de 2x² resulta em 2x³ dividido por 3. A integral de menos 5x menos 5x² dividido por 2. O que eu fiz? Somei 1 ao expoente, 1 mais 1, 2. Aqui eu somei 1, 2 mais 1, 3. E aqui a integral de dx é x. Portanto, a solução do nosso problema será 2x³ sobre 3 menos 5x² sobre 2 mais 3x mais c. Aqui é a solução da integral de número 3 da lista 100. Mais um problema, na sequência o 4. Observe que aqui eu tenho a integral de 1 menos x, tudo isto multiplica a raiz de x dx. Não é uma forma comum, eu não tenho nenhuma tabelada que envolva raiz. Então, o primeiro passo a ser feito aqui é efetuarmos a distributiva, ou seja, raiz de x que multiplica 1, raiz de x que multiplica menos x. Vamos lá. E, ao fazer isto, eu já estou pensando novamente na integral da potência. Veja que vai acontecer. Então, efetuei a distributiva, ou seja, raiz de x vezes 1, raiz de x. Raiz de x vezes menos x raiz de x. Agora eu tenho uma subtração, vou abrir isto aqui, então, e transformar a raiz em potência. Então, a primeira integral fica integral de x elevado a meio dx, menos x, que multiplica x elevado a meio dx. Efetuo aqui a multiplicação, copio a primeira, a integral de x elevado a meio dx, menos. O que é x que multiplica x elevado a meio? É um produto de potências de mesma base. Como é que eu faço isso? Somo os expoentes. O expoente aqui é 1. Então eu escrevo 2 sobre 2. 2 sobre 2 mais 1 sobre 2 resulta em 3 sobre 2. Pronto. Aquela integral esquisita lá em cima transformou-se nesta e nesta. E em ambas eu posso aplicar a regra da potência. Então, aplicando a regra, o que é que vai acontecer? Vou somar 1 ao expoente. Meio mais 1 é meio mais 2 sobre 2, portanto, 3 meios. 3 meios dividido por 3 meios, menos 3 meios mais 1 é 3 meios mais 2 sobre 2, portanto, 5 meios, divido por 5 meios. Quem divide por 3 meios, multiplica por 2/3. Quem divide por 5 meios, multiplica por 2/5. Portanto, está aqui. Encontrei a solução daquela integral, fazendo este algebrismo, usando a fórmula da integral da potência. E a resposta está aqui. 2x elevado a 3 sobre 2, dividido por 3, menos 2x elevado a 5 meios, dividido por 5 mais c. Eu não posso agrupar esses elementos. Por quê? Porque são potências, x e x, de expoentes diferentes. Eu não tenho propriedade para soma de potências com expoente diferente. A resposta fica desta forma.